Aqui é o irmão Carlos Nunes. Estamos com mais uma mensagem para edificar a minha e a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao meu e ao seu coração. Com uma leitura, eu queria fazer nesse instante a observação no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo do 35 em diante. O texto nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele disse: Por que sois assim tímido, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quando eu olho para esse texto, que mostra parte da fala de Jesus, e por que não dizer do seu ministério, eu percebo a forma com que Jesus sempre se relacionou com os seus discípulos, que é aquilo que queremos propor nessa mensagem, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Quando falamos de relacionamento, logo vem à mente de cada um de nós, um relacionamento entre namorados, um marido e mulher, um colega de universidade, com um vizinho, com um chefe de repartição. Existem muitos tipos de relacionamento. Mas o que queremos falar nesse instante é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O relacionamento pode ser, sabemos, irmãos, que pode ser à distância, como pode ser de uma forma aproximada. O fato é que Jesus, ele decidiu estar perto de mim e de você. Ele decidiu estar pertinho ou em meio à sua igreja. A primeira observação que eu faço nesse texto, desse relacionamento que eu observo à luz do texto, é que Jesus decidiu estar próximo das nossas vidas. Se tem uma coisa que Deus sempre fez questão de fazer, foi querer e esteve sempre estar perto do seu povo. Aquele evento que ocorre quando, na saída dos filhos de Deus, os filhos de Israel, lá na saída do Egito, rumo à terra prometida, Canaã, Moisés registra isso no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Ali foi uma manifestação extraordinária de Deus, através ali da força da natureza. E o texto nos diz: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Jesus, quando está enviando os seus discípulos na grande comissão, ele diz assim, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B: Eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Isso, irmãos, acontece claramente, quando Jesus está para ser assunto aos céus. E ele, irmãos, percebe, imagino eu, a tristeza nos corações dos discípulos. Ele promete enviar, irmãos, o Consolador, que seria a sua presença em meio à igreja através do Espírito Santo. Isso fica bem claro no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Jesus, irmãos, está em mim e em você através do Espírito Santo. Quando o evangelista João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, ele está escrevendo acerca também dos acontecimentos da vida e ministério de Jesus Cristo, o texto nos diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo que a sua presença
por meio da igreja e com a igreja, se encarregará de aumentar, não é, todos aqueles que vão se achegar para ele. Ou seja, aumentar o número daqueles que vão se salvar. Jesus, irmãos, ele está sempre, irmãos, abençoando as nossas vidas com a presença dele. Observe, irmãos, que o versículo 35 nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, nos deixando a ideia, quando ele fala essa palavra, passemos, que ele está junto, que ele está em meio, que ele está ali, irmãos, envolvido com as suas ovelhas, com seus discípulos. A ideia é que Jesus está no momento, irmãos, mais difícil ali com o discípulo. Ele está ali, irmãos, passando, né, tudo aquilo que o discípulo passa, simplesmente para estar próximo, para querer participar da vida dos irmãos, como assim ele faz no dia de hoje, participa da minha e da sua vida. Jesus, ele, quando está para ser assunto aos céus, ali existia, irmãos, cerca de 500 testemunhas subindo aos céus. Ele estava, e Atos registra isso no capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele estava dizendo: eu vou estar com vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é, irmãos, maravilhoso, saber que o Filho de Deus nasceu, viveu, morreu, ao terceiro dia ressurgiu, não é, para nos dar vida. E essa vida que agora temos, irmãos, significa dizer que estamos vivos nele, na pessoa dele. Nós não temos vida em nós mesmos, mas em Cristo. A segunda observação que eu percebo aqui e aprendo nessa relação de Cristo com a sua igreja é que existe, irmãos, os momentos de provações que nem eu e nem você deseja passar, mas sabemos que existe. As pessoas, irmãos, entregam suas vidas a Cristo e existe logo aquela ideia de que os problemas vão acabar, vão cessar, e sabemos que não é assim. O próprio Cristo disse, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, quando Jesus está chamando os discípulos e falando acerca da dificuldade que iríamos enfrentar, irmãos, ele está ali, irmãos, relatando tudo aquilo que vamos passar. Jesus, irmãos, ele não passou uma falsa mensagem, uma mensagem, irmãos, que a princípio podemos perceber que seria apenas só de conforto. Não. Jesus, quando ele está falando isso, Lucas registra no seu Evangelho, no capítulo 9, versículo 23, da seguinte maneira: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Isso, irmãos, não é Evangelho. O Evangelho, irmãos, da cruz é aquele, irmãos, que alerta o povo para o caminho estreito, para os dias de dificuldade, para o dia mau. Nós sabemos, irmãos, que as lutas existem, mas existe um que é maior do que tudo isso, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio, irmãos, para nos dar vida e vida em abundâncias. As lutas, irmãos, ela tem um papel fundamental na vida da igreja. Ela nunca terá um papel de derrotar o crente, mas nos elevar espiritualmente. Irmãos, elas nos levam a um elevo espiritual. Eu quero entender que era aquele mesmo nível espiritual que Davi se encontrava no Salmo 119, versículo de número 71. Ele vai dizer: foi-me bom ter eu passado pela luta, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu entenda, Senhor, os teus preceitos. Irmãos, observe que Davi está aqui, irmãos, olhando para os dias de dificuldade que já passaram e percebe que tudo aquilo que lhe aconteceu contribuiu para que ele agora se tornasse um ser humano mais espiritual, mais próximo do Senhor, se tornasse mais santo, irmãos, e desprezasse a cada dia a vida de carnalidade. As lutas, irmãos, fazem parte da caminhada cristã. São provas que Cristo permite na minha e na sua vida. Existe uma máxima no meio do povo evangélico
que diz, irmãos, que quando Jesus está no barco, tudo dá certo, não existe problema, não existe dificuldade, mas não é isso que a gente percebe no texto. Observe comigo o versículo 36 e 37, ele vai dizer, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Interessante, irmãos, que o temporal só vai contra o barco aonde Jesus está. Irmãos, logo cai por terra aquela ideia de que Jesus, quando está no barco, não existe lutas. Existe sim, irmãos. Mas o que difere a minha e a sua vida daqueles que ainda não seguem a Jesus é que nós temos a confiança. Confiança essa, irmãos, que eu creio que era aquela que Davi tinha no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo. Em terceiro lugar, existe uma coisa, irmãos, muito interessante que eu aprendo no texto, que temos falhado muito como povo de Deus, que é a comunicação. Essa comunicação, irmãos, nada mais é do que uma vida de oração. As pessoas, irmãos, têm uma mania de só orar na dificuldade. Você já pensou em orar sendo grato por tudo que Ele tem feito e faz por você? Você já orou, irmãos, pedindo um avivamento espiritual para a sua vida? Você já orou, irmãos, reconhecendo que Jesus é mestre em todas as coisas? Que tal você, irmãos, orar confessando as suas fraquezas, os seus delitos, os seus pecados? A calmaria, irmãos, na vida do crente só ocorrerá quando praticarmos, irmãos, uma vida de oração mais intensa. O versículo 38, 39 e 40 nos diz, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois tímido? Como é que não tendes fé? Irmãos, nessa comunicação, é interessante, irmãos, também observarmos que é necessário que você peça, irmãos, que Jesus aumente a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos disso, irmãos. Mas em quarto lugar, eu estou finalizando, concluindo, dizendo, irmãos, que no relacionamento de Cristo com a igreja tem, irmãos, que adorar o Senhor. Adorar, irmãos, é reconhecer quem Cristo é na nossa vida. Ele é, irmãos, o Salvador. Ele é o nosso Salvador. Aquele, irmãos, que pagou alto preço na cruz, para que hoje eu e você se encontrem na condição de filho. Lucas, no capítulo 2, versículo 36 e 37, ele diz, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Quantas das vezes temos a desculpa, irmãos, para dizer que estamos cansados para não fazer a obra do Senhor, que estamos, irmãos, enfadados para não subir à casa do Senhor. Mas esse versículo de Lucas, no capítulo 2, versículo 36 e 37, diz que essa mulher, irmãos, era avançada na sua idade, mas que não negligenciava os seus momentos de adoração. Nesta mensagem, sabemos, irmãos, que se encontramos muitas das vezes debilitado, mas enquanto houver um vigor físico, irmãos, devemos aproveitar para adorar o Senhor. Devemos, irmãos, buscar o Senhor com todas as nossas forças. Nessa mensagem que o Senhor nos mostra nessa noite, que está, irmãos, endereçada ao meu e ao seu coração, Jesus, irmãos, quer ser adorado de uma forma, irmãos, sincera e verdadeira. João capítulo 4, versículo 24 diz, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus, louvado seja aquele que é eterno, aquele que está à destra de Deus e que tem intercedido por mim e por você. Jesus pergunta, irmãos, algo ao cego de nascença, se ele crê no Filho do Homem. Lembra desse texto?
João capítulo 9, versículo 35 ao 38. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, irmãos, devem adorar o Senhor, reconhecer em todas as coisas. É impossível a igreja não reconhecer este poder, não reconhecer essa ação divina. Por isso eu te convido nesse instante a adorar o Senhor através dessa mensagem, glorificar o seu santo nome. O versículo 41, irmãos, do Salmo, irmãos, glória a Deus. Aliás, o versículo 41 desse texto diz: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a minha vida, que Ele possa ter misericórdia e compaixão dos momentos em que estamos negligenciando uma vida, irmãos, de adoração ao Senhor. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like aí, se inscreva, ative o sininho para que outros possam ser abençoados. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.